Olá pessoal, então vamos a mais uma aula online e desta vez nós temos Comparison Degrees e nesse ponto gramatical aí nós temos duas estruturas bem legais e bem frequentes nos textos, né? Os comparativos e os superlativos, tá? São detalhes muito usados no inglês, consequentemente muito citados nos textos e a interpretação desses detalhes aí, né, é muito importante que você consiga fazer de maneira perfeita, tá certo, gente? Vamos então aí. É claro que os dois primeiros slides a gente destaca vocabulário, então a gente não vai trabalhar essa matéria nos dois primeiros slides, né? A gente vai trabalhar classificação gramatical, vocabulário, tá? Alguns detalhes de gramática também, que não são o ponto, né, desta aula hoje. Daqui a pouco a gente volta a falar de comparativos e superlativos. Sobre o ponto aqui, Curiosities About the World da semana, nesse quadro, veja que curioso, hoje a gente vai falar alguma coisinha sobre o animalzinho lontra. Olha que fofo, galerinha. Otters sleep holding hands. Veja a foto, a imagem, que coisinha mais linda, né? Bem, hold é o verbo segurar, né? Só para ficar bem esclarecido aí. Bem, vamos lá. De vocabulário, turminha, nós temos aqui o verbo da minha oração, não é isso? O verbo sleep, né, tal. E perceba que aqui ele está conjugado no simple present. E só para a gente relembrar que numa oração afirmativa, né, o verbo no simple present, ele está sozinho, sem nem qualquer verbo auxiliar, e ele está também na sua forma base, né, como ali está, ok? Agora, holding. Holding, verbo com ing também aqui, gente, ó. Então, o present participle. O que é o present participle? Bem, a equivalência no português é a terminação ando, endo, indo. Como aqui, né? Olha só, as lontras dormem segurando as mãos, tá? Então, o present participle, ele geralmente ele vem junto com outro verbo, né? Outro exemplo, né, bastante básico para você entender bem. Fulano entrou na sala sorrindo, tá certo? Então aí está o present participle. Então a gente vai se acostumando com esses termos, né? Bem legal aí. Muita gente desconhece essa terminologia aí, né? Present participle, mas você registrou. Vamos lá. E, gente, o momento federal, o momento UFSC da semana, eu trago uma frase ou um parágrafo de 2014, tá? Olha só, aqui nós temos a frase, vamos lá? Vamos ler juntos. These days, Johnson's focus is on writing, but she says it parallels carpentry in many ways. I essentially write the way I build, she says. I construct some sort of framework. Framework significa tipo uma estrutura, tá? And get to know the piece as I go along. Muito bem, vamos lá. Vamos destacar algumas palavras aqui e vamos ver se a gente encontra, né, a classificação gramatical correta. Vamos lá. Writing. Novamente a palavra com ing, tá? Perceba que aqui, pessoal, antes da palavra com ing nós temos uma preposição e a gente já sabe o que isso representa, né? Então, gerund, inclusive entre parênteses, olha, a justificativa do uso do gerúndio ali, né? Então, um verbo vir depois de uma preposição, sempre com ing e o nome é gerund, tá? Ok? Como é que eu leio gerúndio mesmo, pessoal, no inglês? Final R. Então vamos lá, olha só. O foco é no escrever, né? Então aqui um verbo usado como substantivo, tá bom? Vamos lá. Outro detalhe aqui legal, parallels, né? Que aqui, nesta construção, parallels é o verbo. E percebemos que esse verbo termina com S, quer dizer então que esse verbinho está conjugado no simple present, tá? Então, falando também em termos de sinônimo, olha lá, ó, eu poderia substituir aqui o verbo parallels por compares to. Então, ela está falando o seguinte, ó, but she says it compares to carpentry in many ways. Então, o ato de escrever para ela, né? Então, é comparado com a carpintaria, né? Em diversas formas. Vamos lá.
Outro detalhe, essentially, né? Então, essentially é um advérbio, ok? Certo? Muito bem. O que mais? Então, essentially, basically, né? É o que ela quer dizer, seria uma palavrinha para substituir também ali, ok? A palavra as. Essa palavrinha aí, pessoal, nessa construção, ela está sendo usada como uma palavra de ligação, tá? Então, no inglês, linking word, ok? Uma aula que a gente também já viu aqui online, né? Significa na medida que. Então, ali, olha só como ela coloca no finalzinho do parágrafo, né? Get to know the piece as I go along. Então, venha a conhecer cada vez mais, né? Então ali a peça que ela está construindo, está fazendo em si, né, gente? Olha só, as I go along. Então ali na medida em que eu, enfim, dou continuidade, blá blá blá. Tá certo? Bom, vamos jogar tudo isso aí fora e vamos destacar aqui esse apóstrofo S. Vamos lá. O apóstrofo S, pessoal, ele pode ser no inglês a abreviação do verbo is, ou do auxiliar has, ou o apóstrofo S também pode representar o caso possessivo, também conhecido como caso genitivo, né? Que é exatamente o caso aqui. Então, caso genitivo ou caso possessivo, né? Como está escrito ali, olha só, Johnson's focus, quer dizer, então o foco da Johnson, não é isso? E aqui terminamos o Momento Federal dessa semana e vamos começar diretamente aqui a parte gramatical, né? Comparison degrees. Vamos lá. E aqui eu cito para a turma uma frase. Vamos começar nossa aula com uma frase exemplo, tá? Que foi objeto de uma questão da UDESC de alguns anos atrás. Essa frase aí, olha só. Curitiba is smaller than São Paulo. Não é uma frase difícil de entender, tenho certeza que você sabe o que significa a frase aí, né? Curitiba é menor que São Paulo. Muito bem. Então aqui eu vou fazer duas perguntas para você. Olha só. Primeiramente, nós temos aí nesta frase o comparativo ou nós temos o superlativo, né? E outra perguntinha para vocês aí é o seguinte, pessoal. É superioridade ou é inferioridade? Posso garantir para você que nessa questão ali que eu citei, né, onde essa frase foi objeto base, muita gente se confundiu, tá certo? A gente vai responder, você mesmo vai responder essas duas perguntas aí, né, nos próximos slides para si próprio. Vamos lá, olha só. Comparatives. Então, o que é, na língua inglesa, uma estrutura chamada comparativo? Bem, o comparativo é uma frase, uma estrutura que compara duas figuras. Sempre nós temos duas figuras sendo comparadas, tá? Uma cidade sendo comparada com outra cidade, uma moça sendo comparada com outra moça, ok? E bem no meio dessa comparação aí, eu tenho um adjetivo, obrigatoriamente, tá bom? Vamos lá. São 3 os graus de comparativo: superioridade, olha lá, inferioridade e igualdade. Então, qual é a característica de cada um deles? O comparativo de superioridade, ele tem que citar na frase obrigatoriamente a palavra mais. Mais e um adjetivo. Legal? Como, por exemplo, mais bonita, mais interessante, mais calmo e assim por diante, tá bom? Inferioridade é obrigatório que a palavra menos seja citada junto com um adjetivo. Menos poluída, menos violento e assim por diante. E igualdade, né? Então aquela expressãozinha tão quanto, né? Junto com o adjetivo novamente. Vamos lá. Bem, vamos no comparativo de superioridade. Então, superiority. E repetindo para você, nós temos ali a presença física da palavra mais e junto o adjetivo, adjective. Tá certo? Desculpem o ozinho ali na letra E, né? Ok? Vamos lá. Com um adjetivo curto, então aí, adjetivos monossílabos e alguns dissílabos, tá certo? Essa palavra mais, aqui, olha só, ela vem no formato do sufixo ER, acrescentado no adjetivo curto. Vamos ver o exemplo.
Veja se você reconhece essa frase aí. Curitiba is smaller than São Paulo. Curitiba é menor que São Paulo. Pessoal, apesar de realmente nós termos aqui uma ideia de que Curitiba é inferior a São Paulo no tamanho, a construção da palavra smaller, olha lá, ó, é um adjetivo que recebeu o sufixo er, que significa mais. Consequentemente, o que eu tenho aqui, gente? O comparativo de superioridade. Tá legal? Então, cuidado para você não se perder com palavrinhas como menor, mais baixo. Apesar de mais baixo dar uma ideia inferior de tamanho, novamente eu tenho a palavra mais, que no inglês seria, no caso, shorter, né? Tá certo? Legal? Quando o adjetivo é longo, 2 ou mais sílabas, eu vou usar a versão more, né? Como exemplo aqui, gente, a gente pode citar para você, olha lá. This book is more practical than the last one. Então aqui novamente eu tenho a presença da palavra mais, só que ela veio num outro formato, né? Mas a construção é a mesma, pessoal. Mais e um adjetivo. Então comparativo de superioridade, tá bom? Vamos lá? Comparativos de superioridade irregulares. O que é irregular, gente? Irregular é aquilo que muda o formato. Não é simplesmente pegar o adjetivo e botar o ER, deu. Não. Nós temos aqui poucos casos, né? São 3 casinhos que a gente vai ver que a palavra muda um pouquinho, tá bom? Vamos lá? No primeiro caso muda bastante, né? Good significa bom. Então ali, a versão no português também muda, né? Melhor, que seria, desmembrando, né? Mais bom. Mas nem no inglês nem no português a gente fala assim, né? Então, como é que fica no inglês? Então ali, better, né? Então, em termos de exemplo, Greg is better than Bob at history. Então, aqui, perceba, olha só, eu tenho comparativo, porque eu estou comparando o Greg com o Bob, são 2 figuras sendo comparadas. Eu tenho um adjetivo, que é o good, e eu tenho a palavra mais. Então, comparativo de superioridade. Então, desmembrando better é good mais o ER. Lembrando disso, né? Ó, bad significa ruim, né? Mais ruim, que também no português adaptamos para a palavra pior, né? Um pior que outro. Vamos lá? Então, aqui a palavrinha worse. This food is worse than yesterday's food, evidentemente, né? Então, olha só o caso genitivo aparecendo ali, né? Então, esta comida está pior do que a de ontem, a comida de ontem, né? Ok? E, pessoal, a palavra far significa longe. Como é que eu falo no inglês? Mais longe, no comparativo de superioridade. Então, aqui eu tenho 2 versões, tá? Ó, farther or further. Tanto faz. Ok? Então, Curitiba is farther than Joinville. Ó, para quem, por exemplo, está em Florianópolis, né? Curitiba is further than Joinville. Tanto faz você usar uma ou outra forma, né? Você está, então, aí diante do comparativo de superioridade, ok? Agora, cuidado, tá, galerinha? Porque tem algumas palavras que podem confundir você em algumas situações, tá? Então, a primeira delas é essa palavrinha aqui, ó, further, que é a mesma palavra que eu vi ali em cima, olha lá, ó. Só que ali em cima, a palavra further, ela estava sendo usada como comparativo de superioridade do adjetivo far, sem problemas. 2 figuras sendo comparadas, né? Uma cidade é mais distante do que a outra cidade. Já no caso aqui de baixo, a palavra further não está sendo usada, ok? Como comparativo de superioridade coisa alguma. Olha lá, ó. Vamos ver o exemplo. For further information, please call 0800 blá blá blá. Então aqui a palavra further, ela significa, olha lá entre parênteses, additional. For additional information. Or for more information. Então para mais informação ou para informações adicionais.
Não tem nada a ver com mais longe. Então, cuidado, porque a mesma palavra, ela tem aqui nesses dois exemplos aí, né? Funções completamente diferentes. Olha lá, vamos lá. That is Katya, my elder sister. Aqui também eu posso citar para vocês a palavra elder, que significa mais velha ou mais velho, né? Ok? Só que elder não é uma palavra do comparativo de superioridade também. Elder é um adjetivo, tá? Então, é um adjetivo, olha lá, que é usado com irmãos ou primos. Então, esta é a Kátia, a minha irmã mais velha que eu, ok? Então, existe aqui duas versões, elder e the eldest. Elder é o irmão mais velho de dois, o que primeiro nasceu, primogênito. E the eldest é o mais velho de três ou mais irmãos, também o primogênito. É um adjetivo, galerinha. Agora, se eu quiser a palavra aqui mais velho dentro do comparativo de superioridade, dizendo, por exemplo, que o Pedro é mais velho do que o José, aí eu vou usar older. Aí sim eu tenho o quê? Old, adjetivo, mais o ER. Legal? Não se confunda, por favor. Vamos lá. O que é o comparativo de inferioridade? É a presença física, repito, da palavra menos, tá? Mais o adjetivo, que no inglês, less e o adjetivo. Vamos lá. Como exemplo, Florianópolis is less polluted than Porto Alegre. Ok? Então, olha só, não é apenas o sentido, né, ter uma ideia de inferior, tem que ter a presença da palavra less. Então, aqui, ó, less polluted, menos poluída, certo? E o que é comparativo de igualdade? No inglês, as, o adjetivo, e outro as, tá? Vamos lá ao nosso exemplo. This book is as good as the last one. Então, aqui, pessoal, ó, tão bom quanto. Os dois livros, nesse caso, ou as duas figuras sendo comparados, aqui, né, comparativo ainda, né, estão no mesmo patamar. Tá certo? Legal, galerinha? Vamos lá. Numa oração negativa, no comparativo de igualdade, tá? Só na negativa, se eu quiser, ao invés de eu falar as good as, por exemplo, né, eu posso botar so good as. Ficaria o meu exemplo. This book isn't so good as the last one. Tá? Ok? Aí é uma faculdade sua. Vamos lá. Superlativo. Então, a segunda parte da nossa aula de hoje, o que é superlativo? Bem, superlativo também é uma comparação. Mas, diferentemente do comparativo, lembra que o comparativo era uma estrutura que comparava duas figuras? O superlativo compara uma figura com todas as outras. Tá? Então, aqui nós temos o mais de todos ou o menos de todos. E aqui a gente já consegue, né, deduzir, evidentemente, que nós temos o superlativo de superioridade. Olha só meu destaque ali no quadro, né? E também o superlativo de inferioridade. Vamos lá. Então, quando a gente quer o superlativo de superioridade, repito, o mais de todos, novamente eu tenho que observar se o adjetivo é de uma sílaba, em alguns casos duas, né? Ou seja, curto ou longo. Vamos lá? Superioridade. Então aqui, ó, com adjetivos curtos, tá? Uma sílaba ou em alguns casos duas, ok? Lembramos que divisão de sílabas no inglês é pelo número de fonemas, tá? Então aqui, ó, eu vou acrescentar o sufixo est. O que significa esse sufixo aqui, galerinha? O mais de todos. Legal? Exemplo. That is the highest building in the city. The highest, quer dizer, então, o mais alto de todos. Quando o adjetivo for longo,
duas ou mais sílabas, vamos lá, eu vou usar a versão de the most, que significa também o mais de todos. Então ali, she is the most beautiful girl I know. Então a mais bonita de todas as garotas que eu conheço. Legal? Inferiority. Então aqui o superlativo de inferioridade, o menos de todos. E olha só que versão interessante aqui, gente. Olha só que estrutura legal. The least. Então, o menos de todos, né? Claro, junto com um adjetivo. Exemplozinho para você. Rose is the least worried about it. Então, aqui, a menos preocupada do grupo, né? De todas as pessoas, ok? Fechou? Então, é legal você saber, né, interpretar esses detalhes todos aí de maneira precisa e automática. Tá? Vamos nos preocupar no meio dos textos a vocabulário, né? Vamos aí nos preocupar com interpretação do texto em si, ok? Não vamos nos preocupar com detalhezinhos bestas, né? Esses detalhezinhos a gente já registra, já aprende e já interpreta automaticamente de maneira correta. Vamos lá. E aqui um pequeno exercício, né? Complete appropriately. Vamos lá. Primeira frasezinha. John is. Aí vamos completar com a palavra tall, né? Adjetivo tall, que significa alto, as Glenn. Gente, olha só esse as aqui dando toda a pista para mim, né, pessoal? Olha só. É claro que todas essas frases, elas envolvem os comparativos ou os superlativos. Então a gente vai observar um detalhezinho ou outro ali para a gente completar a frase de maneira certa, né? Então, evidentemente, John is as tall as Glenn. Tão alto quanto Glenn. Né? Vamos ver aqui nesta frase. My classmate Janet is beautiful. Vamos ver o resto. Olha lá, ó. Than Jennifer. Então aqui poderia ser more beautiful, poderia ser less beautiful. Vou ter que ver o que diz a frase na parte final. Jennifer is the prettiest in our class. Prettiest. Então aqui outra versão, né? Então a Jennifer é a mais bonita de todas. Galera, se a Jennifer é a mais bonita de todas da sala, e sabendo que Janet e Jennifer estão na mesma sala, evidentemente, então é claro que my classmate Janet is less beautiful than Jennifer. Tá bom? The red house is. Aqui ele pede, tem duas ideias, olha só, duas opções, né? Bigger or smaller than the blue one. Thus, unlike the blue house, it will fit us all. Opa, olha só, começa a ter vocabulário interessante aqui para nós na parte final da frase. Thus, portanto, certo? Qual é a conclusão que eu chego então? Vamos lá. Unlike the blue house. Vamos registrar. O que é unlike? Diferentemente. Ao contrário de. Legal? Então vamos ver. Olha só. Portanto, diferentemente da casa azul, ela, a casa vermelha, então ali, will fit us all. O que ele quer dizer com essa última frasezinha, essa última oraçãozinha ali? Quer dizer que todos nós iremos caber, né, dentro da casa vermelha. Vamos lá. Na casa azul não caberia. Então, evidentemente, the red house is bigger than the blue one. Próxima. Health is one of our most important assets. Health é saúde, né? Realmente aqui, ó, assets, que é um dos nossos mais importantes bens, né? Nossos bens, enfim, coisas que a gente possui, né, pessoal? If not the most one, né? Esse one aqui também vem como facultativo, né? If not the most, or if not the most one, certo? Or the most important one seria, ok? Legal? Vamos lá. This is the. Aqui eu tenho duas opções no superlativo, né? Primeiro, então, esse the, ele já dá uma ideia aqui, né? Que vou usar um superlativo aqui, ou mais de todos, ou o menos de todos. Então, eu poderia botar the most interesting,
or the least interesting. Eu vou ter que ver o sentido da frase. This is the book I have ever read. It is awful. Ai, olha só o adjetivo aqui no final. Awful, terrible, terrível. Então, this is the least interesting book I have ever read. Bem, o mais interessante não poderia ser, né, gente? Já que é terrível, ok? Vamos lá. E a última. She is the... Então é superlativo, né? Muito bem. Vamos lá. Student in our class. Some, like some people, say too old to be among us. Então, se algumas pessoas dizem que essa pessoa aqui ela é velha demais para estar entre a gente, quer dizer então que ela é evidentemente, a mais velha do grupo, né? The oldest student in our class. Legal? E aí, pessoal, vamos lá. Identify the sentences or sentences that contains comparative forms. O que ele pede? Vamos ler uma a uma. Formas de comparativo. Vamos aqui relembrar o que era uma estrutura chamada comparativo. Duas figuras sendo comparadas, tá? No meio dessa comparação aí eu tenho um adjetivo e eu tenho um dos 3 graus: superioridade, inferioridade e igualdade. Frase 01. We will need to get further staff to finish this project. A palavra que poderia confundir você aqui, é a palavra further, né? Que pode significar mais longe, mas não é o caso aqui. Então ele cita, olha lá, que nós precisaremos de funcionários adicionais, ou simplesmente mais funcionários. Então esta oração aí, esta frase, 01, essa alternativa, não vai para o gabarito. Apesar de ser uma frase correta, escrita de maneira correta, ela não se encaixa com o que pediu o nosso enunciado. Tá? Não tem comparativo ali. Okay? Tem a palavra further com outro sentido, né? 02. Jogging, aquela corridinha, né? Fazer Cooper e tal. Jogging is the best way to lose weight. Bem, galera, the best way, então a melhor maneira de todas. Isso daí é superlativo. Não é comparativo. Cuidado. 04. She needs help more than ever. Ela precisa de ajuda mais do que nunca. Bem, você poderia pensar comigo, né? Professor, nós temos os 2 elementos aqui. A época atual, que ela precisa de ajuda agora, né? E o resto da vida dela inteiro. Então, hoje ela precisa de mais ajuda do que o tempo todo que ela passou até hoje. Então, as 2 figuras realmente elas estão ali. Mas, gente, não tem nenhum adjetivo ali. E se não tem adjetivo, não tem comparativo. Tá? Cuidado. 08. Some men discovered facts that helped make radio better. Opa! Better é comparativo, galera. De superioridade. Vamos desmembrar a palavrinha better. Good mais o ER. Lembramos disso aí? Tá, professor, e cadê as 2 figuras? O rádio atual e o rádio antes da descoberta desses fatos. São 2 eras do rádio aqui e o rádio atual é melhor. Então temos 2 figuras e temos o adjetivo. Perfeito. 16. Instead of Lisa, ao invés da Lisa, né, gente? You should take Greg, who is a clever dealer. Bem, vamos com calma aí. Clever significa astuto, significa esperto, tá? Legal? Dealer é negociante, né? Então ele diz aqui que o Greg é um negociante astuto, inteligente, esperto, rápido. Muito bem. Só que a palavra clever, ela já é escrita assim. Não é um adjetivo que recebeu o ER, certo? Então nós não temos comparativo ali. Apesar de eu comparar a Lisa com o Greg,
Eu não tenho um adjetivo em um dos três, né, níveis de comparativos. Cleverer. Aí sim seria. Legal? Vamos lá. 32. You need to walk further than that if you want some exercise. Então aqui, pessoal, further. Further tem dois sentidos, lembram? Ele será comparativo quando tiver o sentido de mais longe, mais distante. Que é o caso aqui, né? Você vai precisar caminhar mais distante do que isso. Do que você caminhou. Então, correta 32, gabarito deu 40 aí. Tá certo? Legal? E, meninos, antes de a gente encerrar, eu quero dizer que lá no Estudos, tá? Tem a lista, né? A lista de exercícios 06, tá? Com o título de Comparison Degrees, aonde você vai ter 15 testes, né, de vestibulares dinâmicos que envolvem ali a nossa matéria para você treinar, tá bom? Então o gabarito também está lá para você então ali verificar o que acertou, o que errou e tirar dúvidas comigo num momento posterior. Beijão do Cris, obrigado pela participação, tudo de bom!